Opa! Uma ótima tarde pra você, seja bem-vindo, 12h15. Que bom que você tá aí do outro lado me fazendo companhia nessa hora de almoço. O programa de hoje tá demais, a gente vai falar de altura, a gente vai falar de consciente, de inconsciente e também da maneira certinha de usar os fones de ouvido, pra não prejudicar a sua audição, ok? Então sobe o som, porque hoje a gente tá animado demais aqui no SBT e você, e vai contagiar a sua casa também. Tá ouvindo consciente, inconsciente, você já pensou nisso? Você sabe, né, que tem o inconsciente e o inconsciente aqui dentro da nossa cabeça, né? Qual será que a gente usa todos os dias? Será que a gente pode estimular um, estimular o outro? Pois é, a gente vai saber tudo agora com a Cidinha D'Agostinho, ela é psicoterapeuta. Cidinha, meu amor, tudo bom? Tudo bem, seja bem-vinda ao SBT e você, tudo bom? Tudo você bem. usa fone de ouvido? Não costumo usar muito. Mas não tem esse negócio de ouvir uma história de um lado e história do outro para estimular o inconsciente da gente? Tem quem usa essa técnica, mas eu não sou gosta? adepta. Não, eu acredito que a gente pode estimular de outras formas. Não, porque é para justamente estimular mesmo. O destro, por exemplo, ele estimula mais um hemisfério, né, e o canhoto outro. Mas eu acredito que se você é destro, por exemplo, e usar o outro lado, por exemplo, escovar os dentes um dia ou outro, eu acho que faz mais efeito sem dano nenhum, né? Muito bem. O que é o inconsciente e o consciente? O consciente e o inconsciente. Vamos mostrar aqui no telão pra gente já ir esclarecendo algumas coisas para quem não entende nada disso, como eu, por exemplo. Ó, aqui a gente tem algumas coisinhas sobre o consciente, 10%, e aqui a gente tem algumas coisinhas sobre o inconsciente, né? Pois 90%? É isso mesmo? Isso aqui é o que a gente utiliza, Cidinha? É assim, a nossa mente ela é dividida em dois níveis, né? A mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente já está dizendo, ela tem consciência, ela tem ciência. A mente inconsciente não. A psicologia ela defende que até é mais ou menos de 5 a 10, mas normalmente nós usamos 5% da mente consciente, certo? E 95% da mente inconsciente. Caramba, hein? Só que o consciente é tudo que a gente, como o próprio nome já diz, é o que a gente tem a consciência e o que a gente sabe o que está fazendo. Exatamente. Eu tô aqui com você, eu tô consciente que eu tô conversando com você ao vivo no programa. Isso. Agora, o meu inconsciente tá pensando o que agora? Ele não pensa. Não conta. Não, ele não pensa. Quem pensa é o consciente. O que o inconsciente faz? Ai, que loucura. Ó, quem questiona, analisa, acredita, duvida, sabe se é certo ou errado, verdade ou mentira, é tudo consciente. Certo. E esse que trabalha 5%. O inconsciente, ele trabalha com os dados que essa mente dá para ele. Então, assim, por isso que eu falo que não é menos importante, né? É lógico que o papel do inconsciente é muito maior, mas esse é que dirige o inconsciente. Por quê? A nossa mente trabalha com imagem. Nós não entendemos nada se a gente não fizer uma forma, se a gente não tiver uma imagem. E essa imagem, ela é feita pelo consciente. Pelos 5 sentidos, nós criamos o nosso pensamento que é uma imagem. Nós não pensamos se não for com imagem. E essas imagens, elas estimulam o nosso sentimento, que aumentam as imagens, que também estimula a fala, que a fala também é imagem. Por que a gente não entende outras línguas? Porque nós não temos atrelado no som aquela imagem. Certo. Então não tem entendimento. Olha aí, legal. E essas imagens, a quantidade dessas imagens, elas são emitidas para o inconsciente. Que quando chega no inconsciente não é mais pensamento, não tem raciocínio. É o quê? Padrão de pensamento. É uma imagem muito bem definida que vai para o inconsciente. O inconsciente não pensa, não sabe se é certo ou errado, não sabe se você quer ou não quer aquilo que a gente está mandando para ele. Certo. Por isso a gente tem que prestar atenção o que é que a gente está pensando, o que é que a gente está falando, porque a quantidade dessas imagens é que vão direcionar a nossa vida. Porque uma mente, ela cria as imagens e a outra realiza na nossa vida. Então, só pra gente ler junto aqui, o que é, o consciente é responsável pelo quê? Pelo raciocínio, pelo julgar e criticar, pelo planejamento das suas ações, no caso, pelas análises de tudo que você faz na vida, pelas suas tomadas de decisões e pela sua memória de curto prazo. Que é o conceito. Conceito de tudo. O inconsciente, gente, ele é responsável pelas suas funções vitais, ou seja, pelo seu coração batendo, pelas coisas que você não pensa. Pela sua criatividade, pelos seus hábitos, pelas suas crenças, pelas suas emoções e sentimentos, pela sua conexão espiritual
intuição, sabedoria, padrões comportamentais e memória de longo prazo. Nossa, e muito mais, né, Cidinha, que a gente não conseguiu elencar aqui. Sim, Mas, né, muito mais do que isso. E por que é importante, Cidinha, a gente ter sempre as duas coisas em harmonia, os dois lados sempre em harmonia? Porque eles têm funções distintas, totalmente distintas, né? Você percebeu que aqui a gente raciocina, faz as imagens, manda para ele, vai como padrão de pensamento. Então aqui o pensamento estimula o sentimento, o padrão de pensamento estimula o comportamento. Quantas vezes nós falamos assim, meu Deus, eu sabia que eu não podia fazer isso e fiz. Por que fizemos? Ou o contrário, não é? Sim. Porque quando já está determinada essa crença na nossa mente inconsciente, é com ela que o inconsciente vai atrair uma imagem igual e fazer acontecer na nossa Quando vida. a gente tem uma intuição, você em casa fala, esse negócio não tá cheirando bem, ó, vai dar M, né? É uma intuição, é o inconsciente que tá falando, mas a atitude vem daqui. Exatamente, na verdade é assim, por exemplo, por que eu tenho uma intuição? Porque de alguma maneira eu estive em algum lugar, eu tenho essa memória consciente e inconsciente. Então, eu chego num lugar que eu linko alguma coisa. Então, com os dados que o meu inconsciente tem, ele já promove essa sensação diferente. Mas são dados que o inconsciente tem, mas que foi estimulado, de qualquer maneira, é sempre estimulado pelo consciente. Entendi. Então, aqui é sempre onde a gente tem que tomar cuidado, porque ele vai gerar alguma coisa pro Com certeza inconsciente da absoluta. gente. Tudo que nós temos, né, na nossa mente inconsciente foi direcionado, foi mandado pelo consciente. Quando eu vou numa psicóloga, quando eu faço uma terapia, quando eu tomo um floral, quando eu estou me cuidando, né? Sim. Cuidando da minha parte emocional. Eu consigo mexer no meu inconsciente, Cidinha? Eu consigo mudar uma crença, por acaso? Porque um hábito eu sei que eu consigo mudar, se eu forçar, tudo mais. Como que eu trabalho esse lado? A crença pode ser mudada e hábito pode ser mudado. Mas não, eu acredito que, assim, esse floral é um mecanismo para ajudar você a mudar. Porque tudo o que tá no nosso inconsciente, ele foi criado com repetição de imagem. Então, a neurociência hoje prova, não tem como você mudar isso se não for também com repetição de imagem. Se você identificou que está acontecendo alguma coisa ruim na tua vida, que você não quer aquilo, tem um padrão, uma crença direcionando para você atrair aquilo. Exemplo, vamos dar um exemplo prático, vai. Você quer mudar um hábito você quer acordar e tomar um café da manhã mais saudável. É um hábito um mau hábito que você tem. Você toma um café da manhã errado todos os dias. Você quer mudar esse hábito. Você precisa mudar no seu consciente, tomar um café da manhã saudável todo dia por muito mais tempo, para você mudar a sua esse crença. É um hábito mais fácil, né? Vamos dizer assim. Tô sendo bem boazinha. Tem hábitos, por exemplo, que a pessoa tem dificuldade de chegar no horário. Porque esse é mais fácil. Ela conscientemente, ela trouxe essa possibilidade, ela muda, porque a ação ali, ela começa a fazer mais fácil, vamos dizer assim. Mas um hábito, por exemplo, que a pessoa tem de chegar atrasada. Certo. Né? Ela sabe que ela chega atrasada. Ela sabe conscientemente, ela não quer, mas ela chega todo dia. Então, por quê? Porque, de alguma maneira, ela tem uma crença no inconsciente que chegar atrasado, ela vai ter algum ganho, ou que se ela fizer alguma coisa para mudar isso, ela pode perder alguma coisa aqui. Tem algum link aí, né? Que precisa ser mudado. Que precisa ser mudado. Então, ela tem que verbalizar. Mas, assim, com muita persistência, porque é a quantidade de imagem que vai fazer. Vai repetir. Hoje, a ciência prova a neuroplasticidade. Então, assim, aquela crença, ela é feita por uma conexão neural. Os neurônios vão se juntando para facilitar essa conexão de informação. No outro bloco, Cidinha, a gente vai mostrar como fazer isso. Como tentar facilitar essa mudança de hábito no dia a dia por essa repetição, para a gente tentar melhorar aí. Combinado? Então vamos pro rápido intervalo e a gente já volta. Conversar com a Cidinha aqui sobre o consciente, sobre o inconsciente, sobre o consciente e o inconsciente. Agora não é mais subconsciente, né, Cidinha? É consciente e inconsciente. O subconsciente fica na cabeça da gente, mas não existe mais.
Cidinha, você falou que precisa de uma certa repetição, né? De novos hábitos para aquilo firmar na nossa mente. E como que a gente consegue ter essa repetição, essa força, né? Para criar esses novos hábitos, para a gente forçar um pouquinho mais o nosso inconsciente? Primeiro tem que ter essa vontade consciente, né? Então, se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que ter essa noção que eu quero mudar, eu tenho que saber que eu tenho que me dispor a isso, né? E fazer as repetições, não tem outro jeito. A neurociência hoje afirma que essa neuroplasticidade, ela acontece, né? Já está pronto, você manuseia, né? Porque assim, quando você faz um pensamento recorrente, os nossos neurônios vão se juntando entre um e outro, existe uma fenda que a gente chama de fenda sináptica. E eles vão se juntando para facilitar essa informação. E quando então você linka, você pensou, aquilo aqui já está pronto, a gente chama de conexão neural. Quando você para de fazer esse pensamento ruim, vamos dizer que essa conexão, vamos falar de uma que já está pronta, ruim, você quer mudar para boa, você para de fazer essa. Né? Você tem que ter essa consciência de parar de reclamar de alguma coisa, parar de ver o lado ruim e começar a ver o lado bom. Aí você faz a afirmação. Eu posso, aconteço e começa a pensar e focar. Lado positivo. Positivo, sempre em pensamento, em falas, né? E você começa a fazer essa conexão. Os neurônios começam a se juntar aqui e, incrivelmente, isso é a neuroplasticidade. O outro vai abrindo as fendas. Olha, vai se soltando. Vai se soltando. Eu já ouvi que tem que fazer isso por 21 dias. Isso aí? Hábito, é outra coisa? Não, é mais ou menos. Precisa de 21 dias, você ouviu? Pra afirmar, né? Isso já seria 60 dias. Ah, tá. 60 dias, se você ficar só falando do positivo, não falar, porque senão você alimenta o ruim. Você está aqui construindo uma conexão boa, mas você alimenta ruim. Aí, então você tem que esquecer. E toda vez que você pensar dela, você já vem para a positiva. E quanto mais você falar aqui no positivo, mais ela fica forte e resistente. Ó, nosso público está perguntando aqui se os nossos traumas e as nossas crenças, é isso? Nossos medos, se eles ficam no nosso inconsciente. Sim. Olha, né? O trauma, por exemplo, o trauma é uma crença. É porque é uma crença. Porque o trauma, assim, a gente o diagnostica com o sentimento, mas na verdade o que tem no inconsciente é a imagem do que fez esse medo. Entendi. Você tá entendendo? Então toda vez que eu vejo uma imagem parecida com aquela, te dá o medão. Dá o medo, entende? Então o medo, o sentimento vamos dizer assim, o que define a imagem. E isso também vale para o consciente. Então, por exemplo, às vezes a gente está pensando uma coisa negativa, pensando numa coisa ruim, e a gente fica triste. Mas isso está acontecendo no automático, e os nossos pensamentos acontecem muito. A gente faz aproximadamente 60 mil pensamentos por dia. E a grande maioria deles são feitos no automático. Gente! Então, quando você tá triste e não sabe por quê... É sempre no automático mesmo. Pois é. Você tá triste, você pode ter certeza que você tá fazendo algum pensamento no automático triste. Aí você começa a falar uma coisa no positivo. A vida é alegre, cheia de amor... sei lá, eu sou maravilhosa, me amo. É que nem problema, quando a gente inventa problema, né? Inventa problema onde não tem. Daí você fala, não, peraí, volta. Será que isso é um problema? Vamos começar mesmo? A ver, exatamente. Criando aqui um problema, né? Exatamente. Mas assim, quando a gente tem... Porque é óbvio que nós somos humanos e a gente tem, né, facilidade, até porque eu digo que nós fomos ensinados a olhar para o lado negativo. A palavra não, ela não tem imagem. Só que ela é uma negativa simples. E a gente às vezes corrige o filho assim: não põe o dedo na tomada, não faça isso, não ande descalço, não ande com o fulano que não é bom. É automático você falar ou não? É automático. Então assim, a gente já tem essa facilidade para chegar num lugar e procurar o lado negativo. Isso é comum, né? Então a gente tem que fazer isso com a gente, sabe? Olha, e aquelas pessoas que querem gravar alguma coisa e ficam dormindo, escutando aquelas coisas de matemática para gravar fórmulas, e isso fica no consciente ou no inconsciente? Vai direto pro inconsciente, porque tá sem filtro consciente. Tá. É muito interessante. E grava mesmo? Dá certo? Dá certo mesmo. Olha, se a pessoa fizer certinho, dá certo mesmo. Legal. Por quê? Porque a nossa mente não para. Você já viu hoje o modismo da meditação? É maravilhoso meditar, porque meditar é a única coisa que acalma a nossa mente, que faz a nossa mente descansar. E aí descansa os dois lados? Descansa tudo. Porque dá uma resetada no negócio. Porque quando a gente dorme, a mente não para.
Ela continua trabalhando. Ai, tadinha, né? Coitada, né? Ai, por isso, tinha que ter um off, né, gente? Né? Tinha que ter, não tinha? É a meditação. Meu Deus do céu, já volto a falar mais com Tá você, bem. porque isso aqui é um assunto tão complexo, Gostoso, né, que a gente né? tinha que ficar umas 3 horas falando Pois sobre é. isso. Vou lá conversar com a minha amiga, mais um pouquinho, tem mais alguns minutos. Cidinha, ai, esse negócio de consciente, inconsciente aí, agora ficou no meu consciente, no meu inconsciente. Agora eu vou dormir pensando o que eu tô trabalhando aí no meu consciente, no meu inconsciente. E tem alguma coisa que a gente possa fazer no dia a dia, assim, a gente, pobre mortal, que não entende nada do que você falou? Pra ter uma harmonia um pouco maior e pra realmente viver melhor, porque eu tenho a impressão, assim, que eu costumo comparar, é um HD. Esse HD vai ficando cheio de coisas boas e de coisas ruins, né? Vamos ficar prático. Esse HD, às vezes, ele tem que ser um pouco deletado, o que a gente não usa, ou as coisas negativas, ou aquelas crenças antigas, aquilo que a vida muda, a gente tem que mudar também. Como que a gente limpa nosso HD, Cidinha? Pronto, gostou, Pronto. né? A Mira é demais. Pois é mesmo. O que acontece? De fato, lembra que nós falamos aí no usar os 5% do consciente e do inconsciente? Esse 5% que vai direcionar esse inconsciente. Então, é prestar atenção. O que é que eu quero mudar? Né? E aí, verdadeiramente prestar atenção no que eu estou pensando. Porque o que eu penso recorrentemente, eu tenho, entende? Algum registro lá dentro. E o que eu falo recorrentemente, sabe? As pessoas às vezes falam assim, ai, a vida é muito difícil. Então ela já tem uma crença que a vida é difícil, né? Ai, as coisas, ai, trabalho é ruim. Você pode ter certeza que ela tem já essa crença. Então, aí, essa crença vai, né? As coisas vão acontecer de uma forma sincrônica e vai acontecer que o trabalho seja ruim, que a vida seja difícil. E isso é fato. Para eu modificar isso, eu tenho que prestar atenção. Bom, se eu tenho esse perfil e tá ruim na minha vida, então eu começo a falar, não é negar a realidade. Certo. Mas é saber que eu tô construindo com os meus pensamentos hoje o que vai ser. Né? Um pensamento oriental diz assim, que nós somos hoje o que pensamos ontem e vamos ser amanhã o que estamos pensando hoje. Viu? Né? Muito lindo. Vou ter que escrever lá na nossa parede. Não é? Tem uma parede lá embaixo que a gente escreve todas as frases bonitas que a gente encontra, que legal, né? Dessa aí eu vou ter que escrever. É muito lá. interessante. Então nós temos que prestar atenção. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou falando recorrentemente? Ou eu estou alimentando alguma coisa na minha mente, porque já está lá, ou eu estou criando, né? Ou eu posso reconfigurar. Certo. Né? Então, se eu escolher reconfigurar, eu tenho que parar de pensar no ruim. E não é essa questão que a gente estava falando agora há pouco, não é negar a realidade, mas é entender. É enfrentar, enfrentar, criar uma nova imagem. Isso. Simples assim. Acho que então, primeiro é detectar, né, Cidinha? Saber o que você está fazendo de errado. A primeira né? coisa é identificar. Você identificou? Então você vai começar a falar, bom, se eu acho que a vida é difícil e minha vida é difícil, é porque isso já está lá e o inconsciente que não pensa, não sabe se é bom ou ruim pra gente, se a gente quer ou não quer. Ele vai acreditar nisso. Ele já está acreditado. Olá, gente. Tá lá a imagem, ele vai buscar uma imagem igual e trazer pra nossa vida. E a gente que manda na nossa cabeça. Entendeu? Muito então nós bem. temos que fazer essa... E começar a falar no positivo, pensar no positivo daquela situação que nós estamos... Então, quer dizer, a gente eu falo tem que... afirmações todos os dias, todas as horas, eu sempre falo... Né? Eu percebi que eu tô pensando uma coisa ruim, porque isso vale para todo mundo. Você fala, por que eu tenho que pensar isso? Então começa a falar no bom. Então a gente tem que mandar no nosso consciente e no nosso inconsciente também. E lembrar que o nosso inconsciente, e o nosso inconsciente, ele cria para nós. Então o que eu estiver pensando de ruim ou errado para outra pessoa, eu vou criar para mim. Viu? Adorei! Por isso a gente tem que sempre pensar positivo, querer o bem do outro, porque a gente vai se beneficiar com isso. Cidinha, que você tenha uma semana maravilhosa, uma Páscoa maravilhosa, que vai bater em você, vai bater em mim, vai bater em todo mundo que está assistindo aí, combinado? Obrigada por ter vindo mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Valeu.